Boa noite, estamos aqui em mais um programa Salve Itaperuna, na nossa live, com a pessoa ilustre aqui, seu João Manuel, meu convidado especial de hoje, para a gente falar um pouquinho do assunto de agropecuária na nossa região. Antes de mais nada, vou passar aqui um recado, mas eu quero aqui agradecer primeiro ao nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, que esteja conosco hoje e sempre. Amém. A saudação que a gente faz aqui, inclusive lembrando aqui o professor Godoy, meu irmão, pré-candidato a vice-prefeito junto comigo na chapa pelo PRTB, partido do nosso vice-presidente da República, General Mourão, o único partido que renunciou ao fundão eleitoral aqui em Itaperuna. Bem, vou dar aqui uns recados importantes, como eu venho fazendo, atualizar os dados sobre o Covid-19 aqui no nosso município. Até hoje tivemos 1.008 casos, desde 11 de março até ontem, 2 de julho. Esses são os dados da nossa prefeitura, tá? No hospital de campanha. 330 casos ativos hoje, dos quais 11 são pacientes que estão internados e demais 319 casos são pessoas que estão em isolamento domiciliar. Temos 656 casos já recuperados, pessoas que já passaram por esse problema e graças a Deus já estão bem. E estamos com 1.137 casos em monitoramento. São as pessoas que estão assintomáticas ou pessoas que tiveram contato com pessoas que foram diagnosticadas com o vírus, tá? Então, 1.137 casos. É uma margem grande aí de possibilidades que a gente tem que estar acompanhando. Tivemos 22 óbitos até então, aqui em Itaperuna também. No Hospital São José do Avaí, que é o hospital de referência da nossa região, nós temos 5 casos hoje internados confirmados, 8 casos suspeitos também que estão internados. Foram 22 óbitos que foram confirmados e 2 óbitos que ainda constam como suspeitos. E altas, tivemos 43 altas de pessoas que foram confirmadas também, e 15 altas que ainda estão como suspeitas. E tivemos 31 casos descartados, que não foram confirmados, graças a Deus, e as pessoas passam bem. Só para a gente fazer aqui uma referência aqui, tá? Analisar aqui essa estatística, temos 11 pacientes internados no hospital de campanha, dos 30 leitos que temos lá, certo? Então estamos abaixo aí dos 10%, dos 50%, que é a classificação médio risco. A gente tem que estar sempre abaixo de 50%, seriam 15 pacientes internados, nós estamos com 11, tá? Então a gente está aí tipo com 40%, certo? Aproximadamente. E no hospital são 5 com 8, são 5 confirmados e 8 suspeitos, 13. Também estamos abaixo dos 50%, a gente mantém, graças a Deus, a classificação de médio risco em Itaperuna. Vamos manter todas as cautelas, todas as melhores práticas de prevenção, tá ok? Isso é importantíssimo e eu estou mantendo a informação atualizada para as pessoas terem consciência do grau de risco que estamos aqui na nossa cidade e poderem manter a conduta que está sendo, por enquanto, garantindo aí a nossa abertura do comércio e está sendo suficiente para a gente manter o alastramento do vírus aqui sob controle. Bem, reforço aqui o pedido do gabinete de crise para o nosso município, que continua sem ter, tá? Eu acho importante isso, importantíssimo para a gente poder tomar as medidas corretas na hora certa, porque o vírus está se alastrando para o interior. Barreira sanitária, continuamos sem ter no município, nos municípios ao redor já tem a barreira sanitária, isso significa que eles conseguem rastrear melhor e tomar medidas com mais prevenção, com o time certo, o momento certo da medida, caso tenha alguém chegando no município com risco. Deixa eu ajeitar aqui essa máscara, pegando aqui pelo elástico. Tomar as medidas certas no momento certo é importante, então a gente tem que rastrear se o vírus estiver vindo para a nossa cidade. E por último, também é importante falar sobre o transporte urbano. A gente precisa das medidas de manutenção de baixa lotação nos ônibus, que as pessoas possam
utilizar o transporte público sentadas, tá? E que o ônibus tenha a sanitização necessária, como vinha sendo feita e não está mais sendo feita. Tá bom? Então peço essa atenção, por favor, para o poder público e para a companhia de transporte urbano aqui de Itaperuna. Vamos lá, mais um assunto importante também, que é o seguinte, sobre a sessão dos nossos vereadores, sessão legislativa da Câmara de Vereadores. Toda segunda e quarta, às 18 horas, tem a sessão na Câmara de Vereadores. E na última segunda-feira, dia 29, tivemos também uma sessão pública, uma audiência pública, para falarmos sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acompanhei lá a audiência pública e teve a apresentação do senhor Pierre, acredito que seja funcionário da Secretaria da Fazenda, que esclareceu alguns pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, explicando que ela era muito extensa e orientou, né, indicou quais eram os pontos de maior importância. Tá? Fez lá a ressalva desses pontos, só que a gente não tem acesso a essa lei. Eu estou buscando acesso da lei para que a gente possa comentar, que a gente possa contribuir como cidadão, todo cidadão poder fazer isso, mas a gente está sem acesso à lei. Vou buscar ainda esse acesso e aproveito para reforçar que vamos ter uma outra sessão de audiência pública no dia 13/7, tá? Que a Câmara convida, foi lançado esse edital ontem, no dia 2 de junho, às 11 horas da manhã, para falar sobre essa transmissão que será feita no dia 13 de julho, com o intuito de discutir para apreciação e discussão do relatório de execução orçamentária do segundo bimestre de 2020 e o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020, em conformidade com o artigo disposto, artigo 9º, parágrafo 4º, combinado com o artigo 48, parágrafo único do inciso 1º, todos da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal daqui de Itaperuna. Pois bem, então 13 de julho. Agora eu quero aproveitar para convidar todo cidadão, que é responsabilidade de todo cidadão, a acompanhar as sessões da Câmara Legislativa nossa aqui do município, Câmara de Vereadores, toda segunda e quarta-feira às 18 horas. Vamos acompanhar para a gente saber o que está acontecendo, como os nossos vereadores estão trabalhando para a melhoria do nosso município. Bem, é isso daí. Quero aproveitar então para falar disso, para a gente encerrar esse assunto Câmara de Vereadores, para oferecer, já que a gente está falando aí de lei de diretrizes orçamentárias e tem um assunto muito importante que está sendo tratado nessa lei, que é sobre a coleta seletiva, que é importantíssimo termos. Quero indicar aqui uma lei que eu já comentei anteriormente, do IPTU Verde, que contribui, colabora, né, soma com essa ideia da coleta seletiva. Não é só a coleta que resolve o problema do lixo, né, urbano. Tem que ter a coleta, mas também pode ter uma fossa séptica na residência, no terreno, onde ainda não tem uma estrutura de saneamento básico. A gente já falou que nem toda cidade está com a estrutura de saneamento básico adequada, que os terrenos não estão regulamentados, os loteamentos. Então, tem várias medidas. Energia solar, que a gente pode ter no município para fazer uma pontuação. Está tudo aqui num projeto de lei que eu consegui elaborar numa força de trabalho, e eu quero oferecer esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para o nosso presidente da Câmara de Vereadores, senhor Cinei dos Santos Menezes. Eu vou pedir para minha secretária encaminhar para o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Cinei dos Santos Menezes, para que ele possa apreciar, fazer correções, adaptações, para que a gente possa, de repente, sugerir aí uma melhoria não só para a coleta seletiva, mas de uma forma geral para a questão do lixo, a questão de sustentabilidade e a questão ambiental do nosso município. Então, aqui prevê, como eu falei, energia solar, coleta seletiva, poço, fossa séptica, tá? Entre outros, que vão dar um desconto no IPTU. Tem que ver como isso se adapta à realidade nossa, tá bom? Muito bem, está aqui, ó, vou mostrar aqui, é uma lei
não é copiada, ela foi elaborada, tá? E está totalmente adaptativa, pode ser adaptada com livre adaptação para os nossos vereadores poderem fazer uso dela da melhor forma para o nosso município. E vai contribuir com a solicitação do senhor Francelino, que ofereceu aquela medida de coleta seletiva e que está sendo muito bem apreciada pelos vereadores. Bem, por último, Conselho da Cidade. Na nossa plano diretor, prevê o Conselho da Cidade no título 5, capítulo 2. O Conselho da Cidade, ele é um conselho permanente, que é para interagir a sociedade civil organizada. Essa minha marcha está me dando um trabalhão, hein? Porque eu estou falando, eu vou parar, vou trocar de máscara. Eu estou falando muito e ela está caindo, que vai agarrando na barba aqui, na barba. Bem, pessoal, obrigado aí pela compreensão, pela paciência. Tive que dar um nozinho aqui, ó, mas agora tá beleza. Eu estava falando do Conselho das Cidades. É um conselho que está previsto na lei no plano diretor de Itaperuna, no título 5, capítulo 2. Todo cidadão tem acesso ao plano diretor de Itaperuna. Ele é de 2017, tá? E lá prevê a criação do Conselho das Cidades. Então, eu quero aqui, já fiz esse pedido e volto a fazer, convoco aqui, solicito a participação de todos os pré-candidatos a prefeito, vice e a vereadores a participarem do Conselho das Cidades para interagir com o poder público da nossa cidade, para aplicabilidade e elaboração da lei do plano diretor para 2021, tá? Que é uma lei dinâmica e deve estar sempre atualizando. Inclusive, aproveito para convidar aqui o senhor João Manuel a fazer parte, representando os produtores rurais do nosso município no nosso Conselho das Cidades. O senhor aceita, seu João Manuel? Oi, estou junto. Que bom, que ótimo. Então fica aí o recado, a gente vai fazer contato também com os pré-candidatos, certo? Lombarda, tá bom? Para a gente poder implementar isso, por favor, tá bom? A gente volta a dar notícia a respeito disso nas próximas lives. Bem, pessoal, vamos entrar no assunto que interessa. Senhor João Manuel, meu convidado ilustre de hoje, é uma pessoa itaperunense, uma pessoa de valor, que contribui para o nosso município, que eu vou pedir para que ele se apresente um pouquinho. Ele é filho de produtor rural, nascido em Aré. Fala um pouquinho para a gente, seu João Manuel, da sua vida aí, como é que foi, até o senhor chegar aqui, uma história bacana, bonita. Bom, eu sou João Manuel Teixeira Corrêa, sou nascido no 2º Distrito de Itaperuna, localidade de Freixeira, e aos 20 anos eu vim para Olha para Deus, seu João Manuel, pessoal. Eu vim para Itaperuna para trabalhar na cooperativa pecuária de Itaperuna, e lá eu estou praticamente até hoje. Trabalhei 40 anos como funcionário, depois fiz parte do Conselho Fiscal, passou um período... Isso na Capil, né, que você está falando. É. Mas o senhor nasceu em Aré, ficou lá em Aré até os 20 anos, com sua família, seu pai e sua mãe, depois veio para Itaperuna para quê?
Para trabalhar na Capil? Para trabalhar na Capil. Isso aí, bacana. Aí Aí o senhor estudou aqui em Itaperuna no Colégio Estadual, não foi isso? Colégio Estadual, 10 de maio. Que aí o senhor terminou seus estudos. Ali. Sim. Aí ficou na Capil por 30 anos. 40 anos. Certo. Como funcionário. Sim. O que o senhor fez lá na Capil? Olha, eu trabalhei praticamente quase todos os setores da cooperativa. Depois, passado já vários anos, o diretor-presidente, que na época era diretor comercial, o Moacir, me promoveu para comprador. Sim. Aí eu fiquei como comprador aí quase uns 30 anos. 30 anos como comprador da Capil. Aí eu aposentei, ainda fiquei lá uns anos. Saí, fiquei um pouco fora de lá, depois voltei a fazer parte do Conselho Fiscal, fui convidado por ele também. Depois fui convidado por ele para fazer parte da diretoria executiva. Fui diretor comercial por 3 anos. Perfeito. E saí de lá e continuei fazendo parte do conselho. Mas vamos falar um pouquinho dessa passagem do senhor lá de 30 anos, na época que a Capil era uma potência aqui na cidade e na região, né? No Brasil, podemos dizer. A cooperativa era a 3ª maior cooperativa do Brasil. Sim. A cooperativa de Itaperuna. Junto com a de Resende e São José dos Campos, em São Paulo, eram as 3 maiores cooperativas do Brasil. Perfeito. E tinha pouco concorrente na época, porque só tinha mesmo as cooperativas, né? Era quase um monopólio, porque o sucesso era tão grande que ela tomava conta do mercado, né? Isso, essas associações que tem hoje, naquela época, não existia. Eles mandavam o leite para a cooperativa. Sim. E a cooperativa abrangia uma região muito grande, ia até no município de Campos, e pegava uma parte de Minas Gerais. E abrangia a região toda, juntando com 2 postos que ela tinha na época, que eram 2 mini cooperativas, Porciúncula e Cambuci. Perfeito. Que recebiam uma quantidade aí de 100 mil litros de leite na época. Juntando com o daqui, ela recebia por dia uma média aí de mais de 200 mil litros. Caramba, por dia? Aproximava 215. Eu me lembro um dia que chegou a dar 225 mil litros, em 69, parece, uma época. Caramba. Muito leite. Caramba. E o senhor fazendo essa história aqui bacana na Capil, quando o senhor tinha orgulho de fazer parte desse projeto, que é desse trabalho de grande sucesso que foi, o senhor tinha orgulho de fazer, de ser funcionário, de contribuir? Uma empresa muito boa, que ela eu vou falar um negócio para você. Trabalhei 40 anos como empregado, nunca recebi no dia do pagamento, só antes. O pagamento era amanhã, eu recebia hoje. Que bacana, eu estou vendo que o senhor fica até com os olhos brilhando de falar dessa época. Eu nunca recebi no dia, recebia sempre antes. E o cooperado também. Bom. Mas as coisas foram mudando, pareciam essas empresas. Empresas não, associações, né? Sim. Mas o senhor trabalhando na Capil, o seu pai continuava como produtor rural, não é isso? Isso. Seu pai foi produtor rural sempre, continua até... Sempre produtor. E o senhor é produtor rural também? Também. Deu continuidade. E lá na Capil... coisa de família. Coisa de família, isso aí. E o senhor continua como produtor rural hoje? Isso. Entrega seu leite na Capil ainda? Ainda. Fiel. Cooperado fiel lá da Capil. Fiel. Bacana. Mas o senhor também ainda faz uma participação lá na Capil hoje? Eu faço parte do Conselho Fiscal. Certo. Tem uma reunião uma vez por mês. A gente faz a reunião, faz uma ata, confere as notas, né, do mês anterior, entendeu? Sim. Isso. Só isso. A minha parte lá atualmente é só essa, do Conselho Fiscal. Perfeito. Para o senhor, que fez parte desse sucesso que foi a Capil durante muitos e muitos anos, né? Ter visto depois ela aí perdendo, né, a capacidade de atender e tudo mais, deve ter sido muito triste, né? Porque, na verdade, a gente nem acreditava que ia aparecer outras concorrentes, né, que fosse tirando o produtor, né? Que foi tirando o produtor, foi diminuindo o poderio dela, né? Porque foi diminuindo o leite, quer dizer, o recurso vai diminuindo, né? E ela, com a montagem daquela que era com a capacidade de receber aquela importância grande de leite, aquela quantidade, quer dizer, ela é uma estrutura muito grande que não podia mexer nela no momento, porque
não tinha como, né, mexer. E o produtor foi saindo, porque as associações sempre pagavam mais um pouquinho, então o produtor corre atrás, porque só somos As margens são as pequenas. margens é pequena e o cara na roça luta muito. Às vezes dá uma diferença de 10 centavos, 5 centavos em litro, dependendo da quantidade. É um valorzinho maior que as pessoas foram deixando e chegou o ponto que chegou, entendeu? Uhum. A margem é muito pequena. Para o produtor faz uma diferença, né? Muito grande. Um percentual aí, às vezes, de 5%, 10% que está pagando no leite a mais, ele vai preferir vender, e até porque a associação, assim como a cooperativa, busca o leite na propriedade, né? Também, Na época começou primeiro. A cooperativa entregava o leite lá no curral, no latão. E as associações já tinha tanque, né, de resfriamento, né? Ah, sim. Entendeu? Perfeito. Eu estou aqui colocando aqui para poder acompanhar o pessoal que está participando com a gente e mandar aqui uma boa noite aqui para o pessoal. Jorge Mendes, que é pré-candidato a vereador também pelo PRTB. Enedina Pereira. Depois passa uma lista para mim, Lombardi, para eu poder falar aqui. Pode colocar aqui na tela para a gente, tá bom? E as perguntas também, para a gente poder interagir com o pessoal. Pois bem, realmente isso daí a gente compreende. Agora, o mundo, ele não tem como parar, né? A evolução tem que chegar, certo? Continua, né? A evolução continua. A gente tem que se adaptar a isso, né? E encontrar as oportunidades, certo? Então, mudou a realidade, e aí, por uma falha, né? Vamos dizer assim, administrativa, de não ter enxergado essa tendência, a Capil foi perdendo força. Não foi isso? Foi isso que aconteceu? Mas, na verdade, não tinha como. Quando o cooperado foi saindo, não tinha como, justamente por causa da estrutura. Ela não tinha como, por exemplo, dispensar uma parte que ela quisesse do funcionário, ou vender alguma coisa de carro. Tinha que cortar na própria carne. Não tinha, porque em todos os setores, que se ela fosse dispensar alguém, todo setor tinha alguém que trabalhava naquele setor. E é uma usina muito grande. Por exemplo, a fábrica de manteiga estava aqui e a de queijo estava em outro local, então ela não podia substituir um setor com um funcionário do outro lado. Então ela tinha que manter o quadro de funcionário, entendeu? Todo na ativa. Sim, mas uma das medidas, né, de uma administração pode ser diminuir custos. Né? Isso aí é uma medida muito eficiente, que traz resultado. Mas também pode haver outras alternativas para a gente conseguir superar uma crise. Né? Porque, na verdade, foi uma crise que foi se armando, né? E pegou a administração de calça curta. Né? E aí não houve um tempo hábil para solucionar. Mas eu te faço uma pergunta aqui. Hoje em dia, depois disso tudo ter passado, a estrutura diminuiu já. O mundo girou, né? Seria possível ainda um recomeço da Capil com uma nova estrutura, uma estrutura menor, que pudesse aqui atender um mercado aqui próximo, que pudesse ressurgir das cinzas? A usina está montada. Tem tudo lá. A fábrica está lá. É só chegar o leite. Só falta leite. Entendeu? A usina está montada. Se voltar a mandar o leite cooperado voltar novamente, ela segue o barco da mesma forma. Certo. Entendeu? Porque o que a gente observa é o seguinte: Itaperuna é uma cidade com uma vocação muito grande, né, para o campo. Né? Tem uma vocação muito grande de uma interação da cidade com a área rural. Então, assim, perder isso, jogar isso fora, é praticamente impossível. Não tem como, porque, né, é uma coisa que depende da outra. Porque fora isso, a gente vê, Itaperuna hoje ela está baseada, né, fundamentada, sendo mantida pelo comércio, pelas universidades, tá? Pelo comércio local, pelas universidades e pelo hospital. Basicamente é isso que segura Itaperuna hoje. Eu posso estar esquecendo alguma coisa aqui, mas é isso. Fora isso, é a agricultura. A agricultura e a agropecuária, que ainda é forte aqui.
Apesar da Capil ter perdido a força, ainda tem muita produção aqui, muito produtor rural que está entregando numa associação, está entregando numa outra cidade, né? Ou está virando para gado de corte. Isso. Que isso também é o que está acontecendo. E o êxodo rural está acontecendo também forte, porque gado de corte precisa de menos mão de obra, Isso. né, no campo, ele bota lá o boi lá para ficar pastando, e com pouco manejo ele produz. É sustentável. Então está tendo essa mudança do leite para o corte, né, muito forte, e o êxodo rural acontecendo. Mas a gente tem uma população aqui que, por mais que venha para a cidade, ainda tem uma raiz forte no campo. Como é o caso do senhor, por exemplo, né? Que o senhor contou. Que o senhor continua com a produção, o seu pai ficou no campo, o senhor veio para a cidade, o senhor depois volta para a cidade e continua produzindo. Então isso daí não se perde, a não ser que a gente não queira, não veja isso. Não se perde isso. Então, a usina está lá. O que a gente teria que fazer? Qual seria assim, uma medida, não que seja a medida definitiva, mas que seria um início, talvez, né, para começar a atrair o produtor local, para a Capil poder voltar a ser uma cooperativa efetivamente aqui produzindo para a cidade, pelo menos. Porque a gente sabe que hoje a produção não dá nem para o leite, não faz mais queijo, porque não atende nem o mercado de Itaperuna, basicamente, né? O leite diminuiu muito, né? Então ele não dá para fabricar e atender o mercado. Mas eu tenho certeza que vai aumentar. Vai voltando, entendeu? Perfeito. Eu acho que volta. Porque a marca Prata é uma marca muito conhecida, né? Marca Prata. Consolidada. E então, pois tem essa concorrência. Antigamente, a Capil, pelo fato de ser muito grande e ter praticamente monopólio, ela ditava a regra. Agora ela tem que se adaptar à regra de mercado nova. Vai evoluindo, né? Vai evoluindo e tudo mais. E a gente percebe que a disputa ali nessa concorrência é por centavo, né? É muito acirrada a concorrência. A disputa sempre foi muito grande, entendeu? Uhum. Disputa por centavos. Agora tem outras coisas que a Capil oferece para o cooperado, como era na época, né, do grande sucesso que era a potência da Capil. Por exemplo, ração mais barata. Sempre tudo foi mais barato. Insumos, né? Tudo. Porque não era só o leite que ela comprava, às vezes, um pouco mais barato, mas ela também dava benefícios para o produtor. A cooperativa tinha de tudo. Na época daquela potência do leite, ela só não tinha farmácia humana na época e o supermercado, e depois ela pôs o supermercado. É mesmo? Praticamente ela só não teve a farmácia humana. O resto tinha tudo, entendeu? Sim. Para atender o produtor. Perfeito. Então ela conseguia comprar mais barato. O senhor me falou na época que o senhor era lá comprador, o senhor comprava direto na bolsa? Nós sempre compramos, sempre da cooperativa, os ingredientes, por exemplo, para fazer ração, sempre foi comprado na bolsa. O farinha de soja, farinha de algodão, o milho, entendeu? O farinha de trigo, no Influminense, sempre veio de lá. O outro, que é o Bovigold, que é para composição da ração, entendeu? E até esse produto é da Tortuga. Então sempre comprou isso tudo direto, entendeu? Perfeito. Aqui, o professor Godoy está contribuindo aqui para a gente falar. O cooperado precisa valorização de seu produto e, para isso, incentivo a atualização no manejo, na busca de melhora da raça e outros. Isso aí, professor Godoy, exatamente isso. Então, umas medidas. Outro dia eu estava conversando também com um amigo, que é o senhor Wilson Schecker. Ele estava falando sobre exatamente essa situação de melhora, manejo, técnicas e tudo mais, e aprimorando o conhecimento dele. E ele estava falando isso comigo. E eu acho que esse é um caminho. Agora, tem outras coisas. Para a gente chegar ao conhecimento, a gente precisa também ter recursos, né? O incentivo ao produtor, por exemplo, precisa muitas vezes chegar recursos para isso. E a gente sabe que existe um plano do governo, que é o PRONAF, né? Que traz recursos para o produtor rural, certo? Esse PRONAF ele poderia ser ampliado também, não poderia? De alguma forma? Flexibilizado, ampliado? O PRONAF continua existindo. Sim. Entendeu? Mas a gente vê que a produção, por exemplo, do tomate na região, o pessoal
o pequeno e o médio produtor sempre usaram o Pronaf, né? Mas você vê que a produção do tomate caiu muito, não sei por qual motivo, entendeu? Mas o Pronaf, ele continua. Certo. Entendeu? Agora nós temos também... Mas é que continua, mas às vezes, por exemplo, agora o governo está lançando uma campanha que é o Pronamp, que é para pequena e média empresa, pequenas empresas. Só que você, na hora que vai acessar o Pronamp, a ideia é muito boa, mas para você ter acesso ao Pronamp, muitas vezes não é tão simples. Fala que não vai precisar, por exemplo, de garantia, mas precisa do avalista e de um segundo avalista, e aí você começa a ter regras ali que vão dificultando o acesso. O Pronaf também deve ter suas dificuldades de acessar. O Pronaf tem a dificuldade do Pronaf é o seguinte: o cara que é proprietário, se quiser usar o Pronaf, eu não sei se a regra mudou. Antes era o seguinte: se o cara tivesse uma carteira assinada, ele não poderia fazer o Pronaf, não era aprovado. Pois é. Entendeu? Eu não sei se... Não faz sentido isso? Eu não sei se... Por que o produtor rural não pode ter a carteira assinada? Então o cara que tem a carteira assinada, ele... Entendeu? Porque eu mesmo nunca consegui fazer. Olha aí. Quando eu trabalhava, porque eu tinha carteira. Aí descobri por quê, a pessoa lá me falou. E só fui fazer depois que eu deixei de ser empregado com carteira assinada. Não faz sentido, quer dizer, tem umas coisas que criam uma barreira para ter o acesso do produtor rural à lei de incentivo, que não, se a gente for ver o pé da letra, não justifica, não faz sentido, né, para o objetivo da lei. Quando a lei é criada, ela tem um objetivo, que é o quê? É aumentar a produtividade do campo, é impedir o êxodo rural. E quando você cria um obstáculo para que o produtor rural acesse esse incentivo, ele perde a capacidade de se manter no campo, de gerar emprego no campo. É uma coisa que trabalha com a família, né, às vezes, né? Pois é. É uma pena isso. Então, o Pronaf poderia ser flexibilizado ou ampliado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem o secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, que é um deputado estadual aqui de Itaperuna, não é? Isso aí. Não é? Essa lei ela pode ser uma lei federal, mas o secretário de Agricultura é um deputado estadual, ele tem acesso também aos deputados federais, ele tem acesso, como secretário de Agricultura, ele tem acesso ao Ministério da Agricultura, ao Ministro da Agricultura. Não é? Então é uma questão da gente ir sugerindo, solicitando, demandando, né, as medidas, porque não é algo que seja absurdo. Na verdade, essa barreira ao Pronaf, quando a pessoa tem carteira assinada, é que está distorcida do objetivo da lei. Eu não sei até se mudou. Eu Está distorcendo. Mas antigamente não, isso aí é uns 3 anos. Então, era assim, 4 anos. Perfeito. O meu pai é produtor rural, tá? E eu tenho assim muito carinho pela produção do campo. Todos nós temos, né? Eu acho que não só eu, mas todo mundo tem o apreço pelo leite, né? Porque existe vegetariano, existe hoje em dia tanta coisa aí, tem gente que tem até uns nomes novos. Tem o vegetariano, tem o outro que como é que chama? Que não come nada que vem de animal. Tem um nome novo aí, que nem tô lembrando. Alguém pode me ajudar aí com esse nome novo aí? Vegano. Tem vegetariano, tem vegano. O vegano acho que não toma leite, mas ele nasceu bebendo leite. Não é? Porque a gente é mamífero. Mamífero. Então, eu tenho muito carinho pelo leite. E Itaperuna, ela teve essa potência toda da Capil por causa do leite, não foi por causa do boi de corte. Ou eu estou falando besteira? Foi por causa do leite. Por causa do leite. Então, é uma pena a gente ver a produção do leite estar se escapando daqui da nossa cidade, indo para outro lugar e vendo tanta produção, tanta indústria vindo para cá, que a gente vai no mercado para comprar o leite, às vezes a gente está comprando um leite de município do lado e não está comprando daqui de Itaperuna. Não é? Isso é uma pena. E o nosso leite aqui, o leite prata, é leite pasteurizado. É o leite que você pode tomar ele tranquilo, que você sabe que ele é tratado. Exatamente. Entendeu? Ele é fervido, né? Ele sai do grau da caloria para o frio, e aquele choque térmico, ele mata todos os vírus. Sim, todas as bactérias. Então, é isso daí. Então a gente pede aí, o nosso secretário de Agricultura com certeza já tem esse trabalho aí. Eu estava pesquisando o quanto ele já incentiva, né, e apoia a produção do nosso estado como um todo, e principalmente nossa região aqui do Noroeste.
Então, vamos tentar aí ver quais medidas podemos ter para recuperar, né, a produção do leite e recuperar também, em última análise, a Capil. Tá? Tem um índice que é estudado de desenvolvimento humano, inclusive, que é em cima da quantidade de leite que é consumida da população. Você sabia disso, seu João? Sim. Tem um índice dessas estatísticas que eles medem assim, pela quantidade de leite que um país consome, ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Então, realmente, assim, é uma pena a gente estar perdendo isso e estar comprando leite de fora, quando muitas vezes o produtor é daqui. O produto daqui vende para ali, que volta depois para a gente comprar. Não fica aqui no nosso município esse recurso. Não gera mão de obra aqui. E muitas vezes o produtor começa a ir para lá, porque vende a propriedade aqui para ficar mais perto da cooperativa dali, né? E a propriedade dele aqui vira propriedade de criação de gado de corte, e assim a coisa vai mudando. Então a gente tem que recuperar. Aí eu estava falando com o senhor, já perguntei se o senhor aceita quando eu falei do conselho da cidade, mas o senhor falou que o senhor também faz parte ainda hoje do conselho da Capil. Isso. Né? E o senhor acredita que a Capil tem chance ainda de retomar, de ressurgir? A cooperativa de laticínio é leite, ela vive de leite. Sim. Se ela tiver leite, ela tem tudo. Perfeito. Ela tendo leite, ela tem o produto. E ela tendo o produto, ela tem o dinheiro. Perfeito. Isso daí. Então, quer dizer, basta ter um trabalho, uma política. Né? Tem que fazer um trabalho para ir voltando. Né? Não é um negócio que não é. Eu acho que é mais a longo prazo. Mas... não é uma mágica. Não é um passo de mágica, né? Tem que dar tempo para. Tem que dar as coisas no lugar, se encaixando. Isso. Não é? E voltar novamente a funcionar, entendeu? Da forma que era. Perfeito. Então é um plano, né, que tem que ser traçado. Com um grupo de trabalho. O Conselho Fiscal, quantas pessoas são, seu João? São 3. 3 pessoas, é o senhor, que é o Conselho... e mais 2. São todos a mesma função, Conselheiro Fiscal, é isso? Isso. E como que funciona o diretório da Capil lá hoje? A cooperativa, antigamente, eram 4. Hoje são 2 só, o executivo. Certo. É o presidente com o gestor. É o presidente mais um gestor? Um gestor, e são 3 do Conselho de Administração e 3 do Conselho Fiscal. Certo. Entendeu? 3 do Conselho de Administração, 3 do Conselho Fiscal e 2 no Executivo lá, diretor. É um presidente e um gestor. Diminuiu, né, o número de diretores, né? Certo. Porque também foi diminuindo, quer dizer, para encaixando, né? Sim, faz sentido. Faz sentido. Mas assim, essas pessoas que estão lá hoje são atuantes, estão trabalhando? Gostam do que fazem? Estão lá porque gostam. Estão lá porque gostam, porque amam a Capil. Gosta. Sim. O Moacir, por exemplo, ele deu o sangue dele por aquilo. Sim. Está hoje nessas condições, mas não é culpa nenhuma da diretoria, não. Isso aí foi chegando à conclusão, o problema da situação do país foi diminuindo e tal, e chegou. Aí, mas ele sempre deu o sangue dele por aquilo. Com certeza. Ele está quantos anos lá? Está igual o senhor também, 40 anos? Ele está igual o senhor? Tem mais de 40 também. Quando o senhor chegou lá, ele já estava... Não, quando ele chegou, eu já estava lá há mais de 8 anos. Então ele tem uns 30. Ele tem 40 e tantos. De Capil? E o senhor, então, tem o quê? Já 50? Eu entrei lá em 67. 67. 67 para 2020. 52, obrigado. Ele às vezes o Moacir, 52 anos. Às vezes o Moacir estava chegando do Rio de Janeiro, que estava lá vendendo leite, vendendo produto para aquele supermercado do Rio, Casas Tendas. Quando ele acabava de chegar aqui, rapaz, de manhã cedinho, fazia um frio danado, enrolado num cobertor com aquele frio, saía de dentro do carro. O senhor Carlito, que era o presidente, falava: nós vamos ter que voltar daqui 1 hora para o Rio, novamente. E ele voltava de novo. Era uma luta, entendeu? Aquele movimento muito grande, era uma correria, não tinha folga não. Mas era um lutador, entendeu? Lutou muito por aquilo. Com certeza. Para ter essa história. É uma pena estar chegando no ponto que está, porque tanto trabalho, né? Ele, por exemplo, foi um herói, entendeu? Mas as coisas mudam, né? Sim. E o sujeito chega o ponto. Mas o que acontece? Teve um momento crucial nessa história aí, que foi quando teve essa virada do mercado, que a Capil começou a perder espaço no seu produtor, com a questão do valor do leite. Porque
vamos dizer, ela fazia tudo isso para o produtor, né? Dava ração mais barata, conseguia ração, remédio, né? Para vermifugar o gado, para manter o gado com a saúde, produtos veterinários todos, botina, todos os produtos necessários para o produtor, para o vaqueiro lá, né? Que fazia o manejo e tudo mais. Então tinha muitos benefícios. Mas a questão do valor fez com que, mesmo assim, o produtor fosse buscando outros lugares para entregar seu leite. Tá. Nesse momento que foi perdendo, teve alguma coisa ali que não se enxergou para se corrigir. E aí chegou o momento que teve que se tomar decisões drásticas, né? Cortar na carne, porque é aquilo que falou, não podia mandar embora aqui, não podia desfazer ali, mas chegou a hora que teve que desfazer tudo, praticamente acabar com o capil. Não foi? Teve que vender ali aquela área toda ali da frente. Teve que vender. Teve novas eleições, até o Auxilei, um abraço para o Auxilei aí, que é um amigo nosso, que também concorreu. Aí depois ele não sei o que houve, que não ganhou, por as questões lá políticas. E aí a gestão que entrou, parece que não fez a melhor coisa para a Capil. Vendeu, não tomou as medidas. Você teve que cortar na própria carne, mas não resolveu o problema. Praticamente terminou de enterrar a Capil. Não foi isso que aconteceu? Eu não vou dizer enterrar, mas deu uma diminuída, né, no poderio econômico. Alguma dela, né? Coisa ali, né, que poderia ter sido estudada ali com mais atenção e não fez... não teve o resultado. Pelo menos a ideia com certeza era boa, mas o resultado não foi bom. A ideia podia ser boa, a gente não sabe. Não vamos julgar. Mas o resultado foi desastroso. Podemos dizer isso ou não? Não, porque foi acontecendo mais lentamente. Não foi aquele problema que as coisas foram ficando ruins, diminuindo e tal, e foi lentamente, foi indo, tentando segurar daqui, dali, mas foi até que chegou ao ponto que teve que ir vendendo para ir bancando, né? Porque a situação foi ficando pior, mudança de governo, e planos diferentes, né? Entendeu? Sim, planos de governo estadual, assim, isso tudo aí colaborou. Da agricultura. Agricultura, entendeu? Sim, agropecuária, no caso. Agora, e a situação hoje, que a gente está na Capil, a gente pode dizer que ela já chegou no fundo do poço ou ainda tem risco de cair mais? Não, eu acho que ali ela pode recuperar. Estabilizou. Ela tem um maquinário novo para produção, certo. Por 5 anos de uso, que foi comprado lá em Miraí. Sim. Inox. Miraí aqui é Minas. De inox, tudo de inox. Tudo de inox, um maquinário todo novo, entendeu? Uhum. De todas as fábricas. Iogurte, coalhada, doce de leite, requeijão, manteiga, é tudo novo. Maquinário todo novo. Que bom, excelente. Entendeu? E a gente está produzindo coalhada, queijo, essas coisas? Não, o queijo não tem produzido muito não, porque... O leite não dá. Mas tem produzido. Sim. Agora o leite tem vendido... Mas tem a estrutura para fazer. Mas tem vendido uma quantidade bem boa de leite na cidade. Entendeu? Ótimo. Então fica aí até o pedido aí para a nossa população dar preferência para o leite prata. É claro. Não é isso? No leite prata é leite pasteurizado. Isso aí. Leite que você pode tomar, abrir o pacote e tomar, que você está tomando leite tratado. Entendeu? Perfeito. 120 graus de caloria, 100 graus de caloria, um choque com 120 de frio. Certo. Entendeu? Perfeito. Muito bem tratado. Então fica aí, ó, pessoal. Vamos dar preferência ao leite prata. Leite é prata. É o leite prata. Leite é prata. E para a gente poder aí sonhar de ter a Capil de volta, que é uma potência aqui para Itaperuna. Foi uma potência. Hoje ela está aí como uma potencialidade que pode ser recuperada. Como aqui o nosso amigo João Manuel está aqui nos falando. Ele é conselheiro até hoje, conselheiro fiscal. Fez parte de toda essa história de sucesso que foi a Capil e ainda sonha de ver a Capil voltar aos tempos áureos, devagarzinho e chegando novamente para concorrer no mercado. Eu quero aproveitar para agradecer a participação do pessoal. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Temos 15 minutos ainda para a gente falar. O senhor fica à vontade para fazer qualquer... me interromper a qualquer momento, tá bom? Para poder fazer qualquer observação. Quero agradecer, novamente aqui, Jorge Mendes, Jucimar Jacaré, meu irmão,
2 pré-candidatos pelo PRTB, Miguel Ângelo, presidente do PRTB de Bom Jesus, Fatinha, pré-candidato também ao PRTB. Pessoal, compartilha a nossa live, tá? Lembra de compartilhar, curtir, para todo mundo saber aqui nossas ideias, poderem fortalecer aqui o nosso período de pré-campanha e a gente alcançar o objetivo que é o progresso de Itaperuna. Enédina, Denísia, Celso Ferreira, um abraço, Celso, produtor rural também. Demilson, um abraço, Demilson. Vanderlan, Adriana Fontes, professor Godoy, Adriana Fontes, pré-candidato também pelo PRTB. Juarez Nascimento, Paulo César, Clésio, Carla Bauer, Lista Itaperuna, Lucas Valeriotti, pré-candidato. Lucas Valeriotti, pré-candidato pelo PRTB. Filha. Ah, sua filha Carla? A mãe dela. Ah, tudo bom, Carla? Maurício Martins, Nilceia Fontes, Rogério Ribeiro, Paulo Freitas, Maurício Vô, vereador de Miracema, um abraço, Maurício. Suiane Farinazo, oi, Suiane. Cláudio Nunes. É o Bolinha. É o Bolinha, Cláudio Nunes? É o Bolinha. Um abraço aí, Cláudio Nunes. Que bom, eu vou aqui aproveitar para interagir aqui, o pessoal mandou perguntas. Se eu não conseguir falar com todo mundo, me perdoem, que é muita gente participando. Lista Itaperuna fez uma pergunta. Boa noite, Eugênio. Na sua opinião, seria viável fazer um lugar próprio para ser a feira da cidade, ao invés de ser uma feira ao ar livre como é, um mega galpão? Olha, eu acho sim que deve haver uma adaptação na feira, uma melhoria, tá? Uma regulamentação da feira. E agora, se deveria ser num galpão, num mega galpão, alguma coisa do tipo, a gente tem que estudar melhor para saber a melhor alternativa. Onde seria esse galpão? Quanto custaria para se fazer esse galpão, etc. Mas o que eu tenho certeza é que ela deveria ser melhor estruturada e também que ela pode ser mais do que uma vez na semana, porque ela só é feita aos sábados. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, seu João Manuel? Isso. Como é que o produtor rural vai só uma vez poder vender por semana a sua produção, 4 vezes no mês, no caso, né? Quando ele tem produção lá diária, ele precisa fazer no dia a dia, a população precisa diariamente dos produtos, aí dá preferência para comprar industrializado, quando poderia comprar o produto ali orgânico, um produto da nossa região. Então tem uma falha nisso. A feira mais vezes na semana e melhor organizada, tá? Com melhor questão de higiene, de disposição lá dos estandes, né? Das barracas, com tamanhos iguais, que possa dar preferência, que todos tenham as mesmas possibilidades de vender, então com tamanhos iguais, com organização por produto, para estar ali, produto agrícola, produto animais, que tem animais vivos, tem animal carne já sendo cortada, então tá ali, eu acho que ali está muito misturado, não está tendo uma regulamentação e tem poucos dias na feira por mês, né? Deveria ter por semana mais dias de feira. Aí sim pensar numa evolução de um galpão, coisa do tipo, que eu acho que pode ser uma ótima opção. Mais uma... Pois não, seu João Manuel. Eu queria dizer também que para o produtor rural, aqueles que não sabem, o Sindicato Rural de Itaperuna, ele é instalado lá na cooperativa e o produtor que interessar ser sócio, é só ir lá e procurar a Áurea. Muito boa informação. Eu faço parte do sindicato, sou tesoureiro do sindicato há uns 10 anos. Que bom. E o sindicato, nós temos lá o advogado, temos o contador, e o sindicato, ele também promove curso para campeiro, para inseminação, entendeu? Inseminação artificial. E o presidente da FAERJ, o doutor Rodolfo Tavares, que é o responsável pelo sindicato rural. Muito bom. Entendeu? Então ele tem quais serviços? Vamos aqui falar de novo para o pessoal poder assimilar isso. É advogado? Nós temos advogado, que se o produtor rural precisar de um advogado para qualquer coisa lá, ele... Para poder, por exemplo, ele conseguiu o Pronaf. Ele tem algum auxílio lá de orientação, como faz para ter o Pronaf? Alguma coisa desse tipo? Tem. Tem? O presidente é o doutor Alessandro, o presidente do sindicato. Perfeito. E eu sou o tesoureiro.
Muito bom. Mas nós temos um conselho fiscal, entendeu? O Acilto, daqui da Vinhosa, Acilto Gomes, o seu Paulo, esqueci agora, o seu Zé Chaves, foi funcionário do Banco do Brasil, o Paulo Marcelo, o Acilton, são da diretoria do sindicato. Sim, entendeu? Perfeito. O Luizinho, que é presidente lá da Serrinha, das associações, onde tem tanque lá de leite, né? Associação de produtores. O Luizinho também faz parte do sindicato. Sim. Entendeu? E mais outras pessoas que eu agora falhou o nome, mas é um sindicato composto com tem uma administração muito boa, entendeu? Sim. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou batendo aqui em cima na produção de leite, estou falando do produtor rural e principalmente do leite, produtor de leite. Por quê? O senhor vai me dizer se eu estou falando alguma coisa, alguma besteira ou se eu estou falando certo. O que segura o produtor rural no campo é a vaca de leite. Por quê? O boi de corte não precisa de mão de obra no campo. Estou falando mentira ou estou falando verdade? O boi de corte é um empregado dá conta, dependendo do gado, né? Isso. E a vaca de leite você precisa de ter um retireiro, ter um ajudante, porque tem que tratar da vaca, né? Tem cortar capim, tem que cuidar dela, né? E o boi de corte, ele fica lá no pasto, né? Ele te dá muito menos mão de obra, né? Sim. Mas você não tem também aquele dinheiro todo dia. O leite você tem todo dia, você sabe que você, no final do mês, ele já está apurado. E o boi de corte você tem que esperar a temporada para ele, né? O boi para formar boi mesmo aí, ele leva mais de 3 anos, né? Então o senhor concorda comigo que a vaca de leite é inimiga do êxodo rural? Ela mantém o produtor no campo, a vaca de leite. O boi de corte, ele não ajuda a segurar o produtor no campo. Ele vem um montante, mas ele demora mais, né? Sim. Vem um montante junto, mas demora mais. Mas e a vaca de leite pinga todo dia, né? E gera mão de obra, tanto no campo quanto na cidade. Porque olha quantos funcionários tinha Capil. Não era? Por quê? Só no leite, não era isso? Então a vaca de leite, o produtor de leite, ele tanto mantém o produtor no campo, como também gera vaga de emprego, oportunidade de emprego na cidade. E Itaperuna tem a vocação para o leite grandiosa. E está perdendo. Então vamos ter essa atenção. O pessoal volta a dizer, preferência para o leite prata. Leite prata em Itaperuna. Itaperunense tem que consumir leite prata, para a gente poder recuperar a Capil. E leite de melhor qualidade. E é o leite de melhor qualidade. Vamos recuperar a Capil. Vamos dar preferência para o leite da nossa região. E produtor rural. Os produtos prata. Os produtos prata. E produtor rural. Vamos vender o leite para a cooperativa. Cooperativa, vamos ver o melhor que a gente consegue fazer nessa concorrência do centavo que paga o leite. E achar na administração as soluções para se recolocar no mercado e voltar a crescer. Tá certo? Então, isso aí é uma engrenagem grandiosa, importante para o município de Itaperuna. E eu estou aqui torcendo, fazendo aqui esse exercício aqui, essa reflexão, para a gente poder sonhar com a Capil, sonhar com o futuro do produtor do campo aqui, produtor rural de Itaperuna, e poder manter a vocação que é do nosso município, que é uma vocação apaixonante, que é a produção de leite. O senhor produz leite ainda, não produz? Um leitinho, né? Não troca seu leitinho por gado de corte de jeito nenhum? Enquanto puder tirando, né? Vai tirando. Eu também prefiro gado de corte, gado de leite 1000 vezes em relação ao gado de corte, que é uma produção que você tem um manejo, você leva seu netinho lá para ver tirando leitinho e tudo mais, e o gado de corte muitas vezes tem que correr dele, que ele te pega ainda por cima, né? Te pega, te dá chifrada, pisa em cima. Perigoso. Pessoal, vamos ver aqui o que mais a gente nosso tempo já está acabando, esse papo está ótimo. Faltam 5 minutos para acabar. Agora, só mais uma, aproveitando que o senhor está aqui, se tiver pergunta, você passa aqui, tá bom? A produção agrícola do nosso município. A gente já teve vocação para o café, foi o maior produtor de café do Brasil, chegou a ter. A gente está falando hoje de pecuária, eu vou outro dia conversar sobre agricultura com uma pessoa já mais especialista em agricultura. Sua especialidade eu sei que é pecuária. Mas o senhor tem alguma coisa para falar
sobre, o senhor falou do tomate, que teve uma época que era mais São José de Ubá, né? Que ajudou até na emancipação lá. Ajudou muito na época, né? Agora Itaperuna teve muito café. Acabou o café. Eu, por exemplo, não me lembro, que eu era muito novo quando eu soube que o governo pagou para arrancar, né, o cafezal. Então, eu acho que isso aí... Foi alguma crise que o café não estava dando dinheiro, aí ele pagou para diminuir a demanda para o preço do café subir de novo. E aí acabou, Itaperuna matou o café todo. É porque eu acho que quem tinha o café, ele não vivia só do café. Tinha outras plantações junto com o café, né? Uhum. E, quer dizer, acabou o café, acabou a outra plantação também. Porque uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. No meio do corredor do café, plantava o arroz, plantava o milho. Aí quando matou o café, mata a outra junto. Arrancou o café, acabou. Porque não faz a sombra. Virou pasto, né? Vira pasto. Tá certo. Então isso aí é uma conversa para a gente aprofundar depois sobre a agricultura, e a gente volta aqui a falar sobre isso em outra oportunidade. Lembrando que o nosso secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro é o deputado Jair Bittencourt. Um abraço, Jair Bittencourt, deputado estadual aqui de Itaperuna, sempre olhando aqui para o nosso município, para a nossa região, e precisa ter cada vez mais esse olhar e essa atenção aqui para apoiar o produtor rural de Itaperuna e região. Lembrando, agora já estou aqui indo para o final, vou fazer aqui só os lembretes, tá, seu João? Se o senhor quiser, o senhor quer falar alguma coisa, quer apresentar suas redes sociais, o pessoal te seguir, compartilhar, o senhor tem isso? Não tem redes sociais. Tá bom, mas então fica o recado aqui, pessoal. Sindicato Rural fica na Capil, não é isso? Para os produtores rurais procurarem ir lá no Sindicato Rural. Quem quiser se associar ao sindicato. Que pode se associar ao Sindicato Rural, ter apoio para a sua propriedade, advogado, veterinário. Advogado e contador. Advogado, contador, e vai ter ali uma troca de experiência. Precisando de um veterinário, vai ter uma indicação. Ele passa a ser sócio, né? Passa a ser sócio, então vai ter sempre ali uma orientação também de alguma tendência nova, algum remédio novo, ou uma técnica nova para a produção, para o manejo, né? O sindicato, ele é muito bom. O produtor rural... Com certeza, tem que interagir, porque a gente aprende um com o outro. Ele é o seguinte, o sócio do sindicato, o funcionário dele, a folha de pagamento, tudo feito pelo sindicato. Quando o funcionário vai sair de férias, o documento é tudo feito por ele. Quando ele vai embora... que bom. A contabilidade da propriedade rural, todo o sindicato faz. O sindicato vai com ele no Ministério do Trabalho para acertar tudo. Que ótimo, ótimo. É um trabalho feito para o produtor, o sócio do sindicato. Muito bom, muito bom. Então eu não tinha entendido isso, não sei se o produtor rural compreendeu isso. Olha, o sindicato rural que fica ali na Capil, ele faz seu trabalho de contabilidade, assessoria jurídica, para você poder não ter essa preocupação de ter que pagar um contador, um advogado, para te defender nas causas trabalhistas e também fazer a sua contabilidade anual. Faz declaração do imposto de renda também? Faz a declaração também do produtor rural? Faz. Que ótimo. Então isso aí é uma mão na roda, além de poder trocar experiência, aprender com outros produtores. A folha de pagamento do funcionário, do produtor... Todo fim do mês ele pode ir lá pegar, ela está pronta. Já está prontinho. Folha de pagamento. Que bom. E os encargos também para ele ir no banco pagar, já está tudo prontinho também, o Fundo de Garantia e o INSS. Maravilha. E o prédio do sindicato é na Major Porfírio Henrique aqui. Mas do escritório é lá porque é mais fácil, né? Sim. De comunicar, porque geralmente o produtor de leite, a maioria deles são sócios do sindicato. Sim. Então ele tá lá, faz uma viagem só. Agora, mais uma coisa aqui, aproveitando aqui, que eu estou feliz da sua presença aqui hoje, e eu não quero desperdiçar aqui cada oportunidade que eu tenho de fazer uma pergunta e ajudar aqui o produtor rural. Para ser cooperado lá na Capil, como é que faz também? Você tem que levar a escritura ou um documento de arrendamento, entendeu? Para você ser sócio. Tá, é só levar a escritura da sua propriedade rural... Ou um contrato de arrendamento. Um contrato de arrendamento. E aí você passa a ser sócio, cooperado. Cooperado. E aí você pode entregar seu leite para a cooperativa. Aí você faz sua matrícula para você mandar o leite. Mandar ou eles no caso, vão lá pegar, né? Vão lá pegar. Isso, você manda, isso aí. Eles vão lá, buscam, você já...
Perfeito. E vai com um tanque. Hoje já tem tanque a Capil? Tem muitos tanques da cooperativa. Alguém tem o tanque próprio, mas a maioria o tanque é da Capil. Certo. Entendeu? Que vai no caminhão. O tanque já fica lá na roça. Já fica na roça. O tanque põe de 2 em 2 dias. Sim. Ou dependendo, põe um tanque refrigerado. Isso. Entendi. Perfeito. Então, para ser cooperado na Capil, é só ir lá com o seu documento da sua propriedade rural, ou de arrendamento ou escritura, e aí você pode ser cooperado e vai ter assessoria também da Capil para poder recolher o seu leite e comprar o seu leite. Vamos dar preferência. Leite Prata, Produtos Prata, Sindicato Rural, para você poder ter sua contabilidade e assessoria jurídica. Tá bom? Vou dar os recados aqui. Tem alguma pergunta mais para a gente responder? No Instagram, minhas redes sociais, Eugênio Veloso Oficial. No Facebook, Eugênio Veloso Oficial. E a página também, Eugênio Veloso Oficial. O perfil é Eugênio Veloso. Sim. Professor Godoy no Instagram é @Prof. Godoy. O perfil dele é Nivaldo Godoy no Facebook, Nivaldo Godoy. E a página é Professor Godoy. Tá bom? Próxima live, dia 6 de julho, às 20 horas, com o professor Godoy e Luciana e Ruth. E tema: panorama sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Luciana e Ruth estarão com o professor Godoy falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência na nossa cidade. Ok? Quero mandar um abraço aqui para o professor Godoy mais uma vez, meu irmão, nessa caminhada aí, buscando progresso para a nossa cidade, que é Itaperuna. A gente está aqui com a nossa missão, que é fortalecer, é moralizar e fortalecer o processo político de Itaperuna. Por isso que a gente está convocando todos os pré-candidatos, todo cidadão que possa fazer parte do nosso conselho da cidade, interagindo com a Câmara de Vereadores e com o poder público, para que a gente faça o plano diretor da cidade ser implementado e elaborado, que é um plano dinâmico, tá? Essa é a nossa missão. Então, independente de eleição, independente de partido político, nós queremos o progresso de Itaperuna. Ok? Vamos lá. E aí, a nossa visão é transformar potencialidades em potências para construirmos uma Itaperuna melhor. Como é o caso da Capil, que era uma potência e hoje continua sendo uma potencialidade. Pode voltar a ser uma potência, depende de cada um de nós. Não é isso, seu João Manuel? Isso. Então vamos fazer um salve Itaperuna, seu João Manuel? Vamos. Eu vou falar 1, 2, 3 e a gente fala salve Itaperuna, bastante força, tá bom? Bastante energia, para a gente se despedir desse pessoal que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado, boa noite. 1, 2, 3, salve Itaperuna!